Namaskar. Namaskar. Eu sou Parameshwari. Eu vou fazer a mediação desse nosso encontro de hoje. Passaram 6 minutos do horário que a gente combinou. Soma, Akash, vocês acham que a gente começa ou espera um pouquinho mais? Bom, tem bastante gente já aqui. Akash, agora eu vi. Soma. Vamos começar. Sim, a gente começa, Certo. porque respeitando o horário e as pessoas que estão aqui, né? Então a gente inicia. Legal, que bom. Várias pessoas já chegaram, né? Talvez algumas vão chegando também. Uhum. Então, para a gente chegar, se conectar um pouquinho, antes da Soma continuar o seminário sobre o ritmo individual e ritmo cósmico na educação neohumanista, eu vou sugerir de cada um falar uma palavra sobre como está se sentindo e uma palavra sobre qual o sentimento, qual o desejo para esse nosso encontro de hoje. Então, eu vou começar e depois eu vou passar a palavra. Namaskar, meu nome é Parameshwari. Eu estou ansiosa para o encontro de hoje e o meu desejo para o nosso encontro é conhecimento. Vou passar a palavra para a Soma. Namaskar. O meu sentimento maior é compartilhar. Quer escolher alguém para você passar a palavra? E aí, só lembrando, a gente pode abrir o microfone, falar e depois fechar o microfone também. A primeira pessoa que eu estou vendo aqui é a Parashante. Passo para ela. Namaskar. A palavra é inspiração. E a Akash. A palavra é uma floresta cheia de espécies, diversidade. Para quem você passa, Akash? Stefânia. Namaskar, é Usha. Eu tenho um desejo de conhecimento, né? Acho que esse é o meu movimento para aqui hoje, troca. E acho que a palavra pode ser troca. Namaskar. Passo para Lavânia. Namaskar. A minha palavra é compromisso. E que tenhamos uma boa aula, uma boa reunião aí com a Soma. Namaskar. Vou passar, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Para Ludmila. Namaskar. Estão me ouvindo? A palavra de hoje para mim é saber. Que a gente se enche de saber, de sabor nesse dia de hoje aqui. Peraí, vou passar a palavra para Lakshmi. Namaskar. É um prazer estar aqui com vocês. A minha palavra é união. Acho que é muito bom estar junto com vocês, aprendendo muita coisa.
Está sendo ótimo essa quarentena com vários grupos de vários saberes diferentes. Está sendo muito rico. Gratidão. Namaskar. Lakshmi, você passa a palavra para quem agora? Desculpa, esqueci. Para outra Lavânia. Namaskar. A minha palavra é gratidão por estar aqui. Agradeço a cada um pela oportunidade. Obrigada. Vou passar a palavra para o Braulio. Braulio, você está aqui? Talvez uma outra pessoa possa pegar a palavra, às vezes ele chega já. Purnavrata, você está aí? Pode ser você? Oi, Namaskar. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. É para falar uma palavra e passar para alguém? É isso? Isso, uma palavra para o nosso encontro de hoje. Tá, bom, eu trago então o afeto para nós. E aí, como é que eu estou no celular aqui? A próxima pessoa. A Ludmila já falou? Lalita? Ela já falou. Parameshwar, você pode escolher, acho que fica mais fácil se for falando. Pode ser. Porque vai mais rápido. Valeu. Shubhadra não foi ainda, né? Shubhadra eu escolho. Aí. Shubhadra, você está com o microfone no mudo. Você quer falar uma palavra para o nosso encontro? Oi, queridos, Namaskar, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse grupo, muita gratidão. A minha palavra é interesse, vontade, determinação, sei lá, são 3 palavras. Obrigada. Namaskar. Eu passo para a Triveni, ela está aí? Namaskar a todos, obrigada também, obrigada Soma, por mais esse seminário maravilhoso. E a minha palavra é neumanismo, né? Para que a gente consiga realmente entender essa nossa educação e não essa mistura que todo mundo faz, dizendo que a nossa educação neumanista que Baba deixou, né? Que a gente consiga fazer realmente não diria uma grade curricular, mas pegar essa educação tão maravilhosa e a gente conseguir realmente botá-la em prática. Então, a minha palavra é neumanismo. Namaskar. Suchetana. Namaskar. Eu tenho que falar uma palavra, é isso? Dá para ouvir? Sim. A minha palavra é inspiração. Para que a gente possa se inspirar em conjunto e que a gente possa trazer também para a prática o neumanismo em si. Que a gente consiga achar o caminho dele e traçar ele.
Legal. Shiva Priya, você já falou? Oi, Namaskar. Não, eu cheguei um pouco atrasada. Não posso falar agora. Minha palavra é mudança. Porque eu acho que tem muita coisa na educação que precisa ser mudada, desde infantil até a universidade, e quero muito ver isso acontecer, através do neo-humanismo. Foram todos ou alguém não falou? Se manifeste, por favor. Acho que é isso. As pessoas vão chegando, então a gente vai dar continuidade com a Caixa agora, cantando uma canção para nós. Se puder introduzir. Namaskar. Eu não consegui falar a palavra. Vou falar a palavra liberação. Aqui é Subhashisha. Namaskar. Obrigada, Subhashisha. Akashi, você quer continuar então com a próxima canção e depois a gente dá início ao seminário da Soma, fala da Soma. Certo. Na verdade é um vídeo que a Soma me mandou para abrir ele agora. É isso mesmo, né, Soma? Vou dar o play aqui. Exato. Iniciamos dessa forma. Namaskar. Probato elo paki jagilo, probato elo paki jagilo, jagato basheva jago, jagato basheva jago. Uto kulo dar kulo, uto kulo dar kulo, shabe ilegao babanam kevalam, shabe ilegao babanam kevalam, babanam babanam, prankule babanam, babanam babanam, prankule babanam, nitye nitye gaho babanam kevalam, nitye nitye gaho babanam kevalam, 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 babanam kevalam. The morning has come, the birds are singing. The morning has come and the birds are singing. People of the universe, rise and shine. People of the universe, rise and shine. Open up your doors and sing all together. Open up your doors and sing all together. Babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam. With all your force, sing and dance. With all your force, sing and dance. Babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam. E agora a outra canção, a mesma canção traduzida, é isso, Soma? Perfeito. O que a gente canta com as crianças. Sim. Tá. Amanheceu, os passarinhos cantam. Amanheceu, os passarinhos cantam. Todas as pessoas do universo, todas as pessoas do universo levam
levantam-se, abrem as portas, levantam-se, abrem as portas, todos juntos canta Babanam Kevalam, todos juntos cantam Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Isso. Então, profundo namaskar a todos. Primeiramente, agradecer a Baba pela oportunidade, que se não fosse Perry Sarkar, Shri Shri Anandamurti, Baba, carinhosamente chamado por nós não estaríamos tendo acesso à educação neo-humanista e ao neo-humanismo, à filosofia neo-humanista. Daí eu vou pedir ao Akash que possa passar, né? Essa canção que nós cantamos agora é um Namaskar coletivo que ficou registrado da última vez. O próximo slide, vocês vão ver as mãos entrelaçadas, né? Que o universalismo é isso, né? É a única forma, então, a única maneira de estabelecer universalismo é através da expansão mental, e ela é feita a partir da prática espiritual. Essa fala é de um texto de Baba sobre a sociedade humana, que é una e indivisível, e foi composta pelo Dada Nitya Satyananda, que vive na Índia agora e foi o primeiro reitor aqui em Ananda Kirtana. Então, eu ofereço a todos vocês, e antigamente a gente era acordada nos retiros com essas canções, com essa canção, né, de uma forma muito sutil. E a proposta de trazê-la para vocês é para abrir os nossos corações ainda mais, as portas do nosso coração. Então, agora a gente vai dar sequência. Sempre na educação a gente faz uma recordação da aula anterior para a próxima. Faz uma semana, é bem recente, mas só para lembrar que nós iniciamos as camadas da mente e não deu tempo de concluir. Então eu vou retomar com o assunto, com aquelas perguntas que eu falei. Lembram de onde eu vim? Daí o próximo slide, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Isso. Lembram que eu perguntei para vocês, daí eu disse quem iria responder essas perguntas. Na educação neo-humanista, a gente se apropria da filosofia neo-humanista, né? Onde é colocado que nós viemos dessa consciência suprema e retornaremos a ela, e que todos os seres têm a essência divina e que tem dois tipos de conhecimento: o conhecimento mundano dos fenômenos da natureza, que são o externo, e o conhecimento interno, que é o autoconhecimento. Então, através do Brahma Chakra, no próximo slide a gente vai ver o desenho da Kevala. Botei desenho da Kevala, eu acho que ainda está em Ananda Dakshina, né? Então ela fez para a Túria, no quarto da Túria. O benefício que a Túria vai ter só em olhar é incrível, porque a resposta de onde eu vim para onde eu vou, na grade, na matriz curricular neo-humanista, quando a gente trabalha o círculo da criação, a criança, inicialmente, ela vai ter esse contato com o conto do mágico do coração grande, que logo após a gente vai ver. E nós vamos trabalhando todos os elementos. Para o adulto, a gente falaria em éter, mas o éter, ele significa o som e trabalha o sistema auditivo.
Então, com a criança, nós vamos trabalhar o som. Por isso que é tão importante a voz do professor, porque é o primeiro elemento. A criança, ela escuta na vida intrauterina o som da fala da mãe, do pai, de todas as pessoas, e os sons externos, é dito que ela escuta. Então, é muito importante o som, ele tem uma importância muito, vamos dizer, ele é, dos sentidos, ele é o mais nobre que ele veio, né? O primeiro sentido, a partir dessa consciência suprema, quer dizer, dessa expansão. O segundo elemento, vocês podem acompanhar no desenho, é o ar. Então, nós vamos trabalhar na educação também, infantil, em ensino fundamental, também trabalhando o fator, né, do ar. E ele pode ser trabalhado até, vamos dizer, no ensino médio. Depois eu vou explicar de outras formas, né? Então, depois vem o fator luminoso, que no nosso currículo a gente trabalha o fogo, o elemento fogo, né? As estrelas, o que aquece, e está ligado à visão, às formas. Depois vem o elemento água, que está ligado mais ao paladar, processo, né, de gustação, gustativo. Depois o sólido, que é a parte tátil. Por isso que é tão importante também a criança poder tocar, né? Se você não quer que a criança toque em algum objeto, então não deixa à vista, não deixe à vista, porque é uma necessidade de utilizar todos os sentidos. Lembra, né, da primeira camada, que é puros sentidos. Se for para um adulto, a gente poderia falar o éter é 100%, depois vem 50% éter, a composição do universo, né? Depois junto com 50% de ar, um está contido no outro, e por aí vai, como luminoso, 33% de éter, ar e o fator luminoso. Na água tem o éter, o ar, o fator luminoso e a água, em torno de 25% cada um. E depois a terra, que é o elemento sólido, 20% de cada elemento. Aqui a gente não vai buscar a teoria, que é muito profunda, a base filosófica, mas para mostrar para vocês que quando a gente trabalha com esses elementos, um a um, nessa sequência, a criança vai internalizar que existe uma ordem cósmica. E depois vem, né, daí os reinos minerais, vegetais, animais e o ser humano. Então, completa esse ciclo. É como se eu vim dessa consciência suprema, passo por todo esse círculo à direita, que é de expansão, e faço o retorno, que vai ser a introspecção para essa consciência suprema, né? E o que eu vim fazer neste mundo? Servir. Então, a criança, através dos valores humanos, ela vai entendendo que ela faz parte dessa natureza e ela vai cuidar das plantas, dos animais, cuidar dos colegas. Então, isso tudo não é falado, isso tudo é vivenciado. Com a criança não precisa se falar muito, ela vivencia tudo, ela vibra todos esses sentidos, né? O que nós sentimos vai reverberar na criança, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações também. Então, eu gostaria de mostrar o outro slide, que eu estou me baseando na Sol Nascente, porque estou me apropriando, porque eu, como estava enquanto coordenadora pedagógica, e a gente, o máximo que nós, né, estávamos podendo, mesmo com poucos recursos, nós conseguimos levar toda essa vivência para essas crianças, criar essa ambiência, né, para a criança. Então, tem a história do Mágico do Coração Grande, que a Araruama também fez. Existem alguns manuais de Eros,
o conto da criação. Mas como que surgiu essa questão do mágico do coração grande? O mágico do coração grande é o criador. Então, ele faz muitas mágicas. E as mágicas de criar o som, de criar a luz, né, as estrelas, de criar o ar, todos os elementos. Cada vez ele está fazendo uma mágica. Então, a criança vê o universo como algo mágico. E como que funciona? A gente faz o conto, só para exemplificar, faz o conto e nesse dia a gente mostra esse coração grande, que é o mágico do coração grande, e conta a história. E cada criança ganha, a gente fez em feltro, né, um coração pequenininho, e vai colocando no mobile o seu coração. Então, o coração maior, que é o mágico, fica no meio, e os corações, o grande eu, o pequeno eu, ficam ao redor. E aquele mobile fica durante o ano inteiro. E a criança, quando ela olhar, ela vai lembrar que existe um mágico do coração grande, que tem um coração muito quentinho e que esquenta todos os outros corações. Então, para a criança, é encantamento. Lembra que eu falei a importância da educação infantil para que ela depois utilize e seja uma pessoa criativa e benevolente também, que a gente vai chegar nesse termo que foi meio que discutido essa semana nessa semana foi colocado algumas questões. Mas então a criança, ela vai observar esse círculo da criação que vai ser contado no decorrer do ano. Paralelamente, a gente vai fazendo também um trabalho, né, com as camadas da mente. Então, no próximo, vocês vão ver um mundo quinquelemental, que daí no ensino fundamental, médio, universitário, isso vai ser desmembrado com leis da física, química, todos, né, cosmologia, outras disciplinas, mas para a criança ele chega de uma forma com muito encantamento, muita magia, muita doçura. Por que isso, né? Porque a criança, ela veio de um processo encarnatório e para ela ter vontade de ficar nesse mundo e aprender a bondade, ela tem que acreditar que o mundo é bom, ela tem que imitar, como Sarkar fala, imitar as pessoas boas. E assim ela vai se tornar uma pessoa bondosa. Lembra que eu falei como ensina a verdade para uma criança, sendo verdadeiro com ela, falando a verdade. Como ensinar o amor, a bondade, sendo bondoso. Como ensinar a higiene, sendo higiênico, criando uma ambiência limpa e que cuide desse corpinho, principalmente do 0 aos 2 anos, que é um conceito de limpeza que a criança tem que ter para levar e atravessar outros estágios, avançar nas fases do desenvolvimento, né? Então, os dhammas e niyamas, a ética social individual, é para isso, para criar esse equilíbrio. Então, nós podemos passar para um outro slide. É de uma forma bem poética. Esse momento foi uma criança do maternal que estava no pátio e tinha chovido. E a professora Flávia, o ano passado, fez esse registro, eu estava lá também. A criança, ela colocou o dedinho na grama, entre a grama e o concreto, e percebeu que tinha um buraquinho e foi colocando o dedinho. Quem olha, ou uma pessoa de uma educação tradicional vai dizer, menino, tira a mão daí, tá, vai ficar lambuzado, sujo. Mas olha só, em outra perspectiva neo-humanista, quando a criança entra em contato com a natureza, ela toca o Criador, tudo faz parte dele. É uma forma quando ela está abraçando uma árvore, quando ela está cuidando de uma planta, além da questão também
dos conceitos matemáticos que futuramente vão ser trabalhados, que é visão de profundidade. Quando ela põe o dedinho, ela vai vendo que está entrando o que vai e volta, o tato, a temperatura da água, o barro. São experiências muito significativas, né? Então, tem tanta riqueza a natureza para oferecer. Quer que uma criança desenvolva bem, deixe ela em contato com a natureza. Ela vai desenvolver, ela vai estar em contato com todos esses elementos que nós acabamos de pontuar, né? E durante o ano ela vai tendo contato, né? É o projeto, tem escolas que falam projetos, a gente fala unidade, né? Do fogo. Daí deu, por exemplo, é São João, daí já faz esse link com a fogueira, com o fogo, com as estrelas. Então, tem como a gente trabalhar de uma forma interligada, né? E tem um outro slide, o próximo, foi de um momento muito querido essa criança. Na horta, nós fomos visitar a horta, estava até agrofloresta, né? O Queval, na época, estava tendo um monte de tomatinhos, e o Lourenço foi lá e pegou. Daí eu cliquei exatamente no momento que ele estava pegando. Olha a lindeza disso, né? Pegando, abrindo o tomatinho e degustou assim. O resto eu não consegui fotografar, né? Então, essa vivência com a natureza é fundamental na educação neohumanista, né? E então que ela tenha essa oportunidade de vivenciar todos esses elementos, né? Então a gente vai passando. Eu até estou cuidando aqui do tempo, porque falando em passando, eu me passei, na verdade, a semana passada um pouquinho do horário e não restou esse tempo, né? Então, agora a gente vai entrar mais nesse desenho, continuar nesse desenho metodológico. Ele não é algo pronto, ele é construído de acordo com a realidade local. E temos, sim, os princípios, né? Mas tem que ver a realidade local, contextualizar. Então, nós vamos dar uma revisada nas camadas da mente, tá? Mas antes, lembrei aqui, a gente falou muito de ritmo, né? E de ambiência. Então, a gente vai criar... Pode mostrar o próximo slide, Akash, que é um momento... nós somos uma escola com pouquíssimo recurso, temos poucos padrinhos, a gente está lançando uma campanha agora, e recebemos muitas doações de pessoas de corações bondosos que construíram, que nos ajudaram. Olha que lindeza à direita, no terceiro quadro, as bonecas feitas de tricô, uma com os cabelinhos arrepiados, a outra de cabelinho preto, outra loiro, trabalhando essa diversidade, né? Então, mesmo com simplicidade, a gente consegue promover essa ambiência apropriada para a criança, para que ela consiga se desenvolver. Lembra dos elementos, né? Quanto mais naturais, melhor, que não iludem os sentidos da criança. Tudo, porque a natureza, olha o bambu, ele está na sua cor natural. A gente pegou os bambus lá de trás da escola, cortamos, tal, armamos uma barraquinha onde ela pode brincar ali, né? E sendo extensão da casa na primeira infância, principalmente o maternal, essa é uma sala de maternal, a criança é como se fosse a extensão da casa dela, ela está ali brincando. Então, esse hábito de sentar, de brincar, de imitar, de organizar canções para guardar. Ela vai ver panelinha, igual na casa da mamãe tem. Ela vai ver como aqui a gente soca, muita gente soca muitas coisas no pilão, a gente tem pilão ali. Então, tudo feito com esses materiais que não iludem os sentidos da criança, né? Porque eles são vindos
são originados já dessa natureza e a gente tira da natureza o mais, vamos dizer assim, com muito cuidado, claro, para não machucar, toquinhos, o que tiver, gravetinhos, para a criança ter acesso. Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira. Lembra que a expansão a gente cantou? Eu acho que todos cantaram, né? A gente escuta um pouquinho, tem que fazer um pouco de expansão, introspecção, para não ficar assim, só algo falado, né? Então, a minha contribuição vai ser o seguinte. Peguei aqui uma caixinha, eu não estou me vendo, então, mas vocês estão me vendo, né? Então, todo mundo está me vendo. Essa caixinha que eu tinha comprado umas uvas, e eu pensei, poxa, dá para botar tipo um cachepô, a minha planta. Daí hoje eu pensei, vai ter um outro sentido para mim. Vou trabalhar o senso rítmico. Então a gente pode ter uma caixinha dessas e trabalhar com as crianças a questão, vamos dizer assim, os conceitos numéricos, que não são conceitos assim, que eles vão ser vivenciados. Lembra que eu falei que vai ser primeiro no corpo. Mas qual foi o primeiro sentido que eu falei mesmo? Espera aí, eu vou querer escutar. Qual o primeiro sentido que vem, que na criação, qual o primeiro sentido que a gente trabalha com a criança? Alguém pode? O som, a audição. Muito bem, então, aprovados. Passaram no teste. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não sou da música como a Lalita. Tem pessoas aqui, temos muitos intelectuais e artistas, né? Então, aqui eu sou vamos dizer assim, uma professora que me esforço para fazer um bom trabalho. Então, vamos lá. O som, vamos fazer algo rítmico. Trabalhando a audição, entra intelecto junto, sem a criança saber, entra uma lógica, entra uma sequenciação, 1, 2, 3. Então, lembra, antes de chegar no papel, que é a última instância, a gente trabalha com o corpo. Então, vamos trabalhar com as palmas? Uma palma. 2. 3. Eu já conheci pessoas altamente inteligentes que não conseguem bater palmas. Então, de novo. 1, 2, 3. Tudo que vai e volta. Para a criança não ficar só no repeteco, né? Tipo, vamos lá, agora 3. 1, 2, 3. Vocês. 2. 1. Isso. Vocês estão lindos. Estou vendo agora o Bava aí, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui quase meu tamborzinho. Escutem, ó. Esse som é fundamental para a criança. Tu está ensinando. Depois. 3, 2, 1. Então, a gente tem recursos, tu pode usar a carteira, pode usar a mesa de centro, pode usar qualquer lugar que tu tiver em casa ou na escola, que não seja por elementos. A Esther Pilar Grossi, que eu sou uma super fã do GEMPA, que é Grupo de Estudo, Ensino, Pesquisa e Ação, parecido até quase com o Gurukul, só falta a parte mais espiritual, ela diz... nada impede da gente ensinar a que todos podem aprender, tá? Então, quem tem criança pequena, faça esse tipo de exercício, vai aos poucos, depois você pode bater mais forte número par, depois os ímpares, e hoje não vai dar, mas em outra vez eu vou fazer os dias da semana com vocês, porque é uma vivência que a gente faz corporal em pé. Eu estou com pouco espaço aqui, mas é tudo muito no corpo, depois vem para o intelecto. Lembram da questão da primeira camada? O corpo não é a primeira camada, o corpo é o corpo que a gente tem que cuidar
com alimentação. Kaushik, a partir de 6, 7, 8, 9 anos, o Kaushik é um exercício tridimensional. Ele vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita, ainda pá, né? Então, ele é um exercício fantástico para o cérebro, para a fase na parte linguística, na fase também de disciplinas de conteúdos linguísticos, tá? Então, não force a criança pequena a fazer. Se ela não dominou ainda a lateralidade, ainda não deu o Kaushik, mas se ela dominou, já pode, tá? Então, é muito interessante essa questão. E o que se precisa para você alfabetizar uma criança? Que ela tenha incorporado esses conceitos tridimensionais, frente, atrás, esquerda, direita, em cima e embaixo. E o Kaushik faz tudo isso, né? Então, nós temos então no corpo físico as posturas de yoga, que eu já falei a semana passada, mas só passar rapidinho, se o Akash puder passar 2 slides, né? Então, isso, o corpo físico, temos ali a alimentação, tudo que é feito, né? Tipo, vamos estimular a criança com esses brinquedos, elas vão brincar e vão querer comer depois melhor na hora do almoço. A pessoa que fez com tanto amor a comida, vai compartilhar, as crianças já vão estar ambientadas, né? Já vai ser mais comum a cenoura, o tomate, o pepino, a banana que está aí no centro. Então, só para mostrar o próximo slide, que é novo esse, na sala de uma das professoras, vocês observam que as crianças já estão fazendo o equilíbrio, a árvore, né? Então, se uma criança errar, gente, não se deve dizer, você errou. Não corrija. Ela faz o máximo. A criança sempre ela faz o melhor que ela pode. Aí que começam os complexos de inferioridade. Comparação. Eu consigo, eu sou bom, o outro que não consegue não é bom. Então, se a criança errou, chegou na vez dela, vamos começar tudo outra vez. Daí começa de novo, se aquela criança errou. Porque daí a criança ela se distrai com facilidade e ela começa. Então, ou então passa para outro, então vamos começar, tal. Então você tem que ser muito dinâmico nisso, tá? Então é nessa fase do desenvolvimento que já começa esses tipos de complexos. Então, como a gente falou a semana passada, já pode passar sim, a semana passada sobre o corpo físico, que a criança tem que ser saudável e agora vem os sentidos, que eu trouxe novidades, é o mesmo título, mas é novidades. Então, nos sentidos, o que eu faço com a minha voz? O que eu faço com as minhas mãos? Nós falamos a semana passada. Então, a ética individual e a ética social, a gente vai trabalhar os valores humanos, que são os yamas e niyamas, através dos contos, de uma forma muito mágica. Fazendo o quê? Valorizando a cultura local, mas trabalhando esses valores universalmente partilhados. Seria, como vocês estão visualizando, uma interlocução desses saberes, né? À esquerda nós temos a Dona Penha, que foi a primeira pessoa da comunidade, que agora já tem mais de 500 pessoas, foi a primeira família. Então ela veio na escola um dia contar como que surgiu a comunidade. Então ela também faz parte das nossas histórias, né? E as crianças vão escutando essas histórias. Então vamos passando, que eu quero... Cheguei agora num ponto que à esquerda, as fadas, elas tomaram nome, né? A fada Tapa. Então é a fada do servir. A criança muito pequena, ela ainda não dá conta, mas ela vai aos pouquinhos, ela vai botando água na planta, tal. Então é uma fada que chega através de um conto. Então esses contos ficam
o mês inteiro, nós distribuímos os valores, os yamas e niyamas, em 10 meses. Então, um valor por mês. A criança, ela vai... Fizemos aqui um presente que eu ganhei, a fada vestida de laranja. E essa pessoa que está sentada, idosa, ela tinha até agosto do mês passado 100 anos. E foi uma professora e alfabetizou até os 100 anos. E a nossa escola fez visitas a essa... Ó, tá vendo aqui? Você já trabalha o mudra de dar e receber. Eu dou com o meu coração, né? E recebo também com amor. Aqui, a fada. E eu estou concluindo o material que até o final do ano vocês vão ver. Essa senhora virou personagem, vó Di. Então, ela é um exemplo de servir, porque ela alfabetizava todos os filhos dos trabalhadores rurais, alfabetizava à noite os pais, durante o dia os filhos. Então, é uma pessoa que se tornou uma personagem dos yamas e niyamas. Podemos dar sequência? Quando a gente fala que a criança imita o gesto, de 0 a 7 anos, a Didi Sangamitra, tipo há muito, eu acho que uns 40 anos atrás, por aí, uns 35, vamos dizer, nas Filipinas ela montou todo um material e ela fala que esse primeiro setênio é imitação, né, do gesto do adulto. Vocês vão observar esse menino que está carregando um bambu. Olha com que propriedade essa criança carrega. Sabe por quê? Porque o pai dele é caminhoneiro, carrega e descarrega, faz transporte. Ele observa o gesto do pai, né? Aquele à esquerda é filho de um comerciante e tem diversas terras. Observe à esquerda o porte, como ele anda já. Alguém ensinou essa criança a andar desse jeito? Não. Imitando o pai, imitando alguém. Então, a criança, são crianças nossas, né? E na observação, depois de fotos, eu pensei, poxa, tá aí. Agora tem mais um slide que essa pessoa, eu acho que essa criança alguns conhecem. Que lindeza que é, né? A Nina, tendo um pai que trabalha remotamente, uma mãe super criativa, o que que ela tem? Um notebook que pegou a parte de cima da lixeira e é notebook, é computador dela. E do lado é um telefone, um toquinho de madeira. Ela está trabalhando, gente, tá? Então, quando a Yasu postou, eu falei, Yasu, tu me autoriza a pegar essa foto e colocar no grupo? Ela, claro, Soma, estava no Facebook, né? Então, para ver, e não é foto pousada, não, ela está ali trabalhando, porque imitando o pai, imitando a mãe também. Olha as lindezas, né? Então é isso, por isso que a gente tem que ser digno de ser imitado, de estar muito vigilante. E eu trouxe uma canção que é agora, né, Caixa? É. Gente, sabe por que a gente usa só um pouquinho os Prabhat Sangeets? Porque Baba falou, e meu treinador de tática Dada Jyoti Prakashananda, quando ele falou isso, daí fiquei cada vez mais apaixonada. Toda a filosofia de Baba está dentro dos Prabhat Sangeets. E olha, 5018 não é fácil, né? Mas esse eu trouxe, que é o número 50, que é para inspirar as crianças, para nenhuma criança ter nenhum tipo de sentimento, não criar, porque é na infância, e se sentir capaz de tudo que ela tem. Ela é uma criança do universo, uma criança do universo, né? Ela veio do Criador. Então, ela
ela tem o poder nos braços, no olhar, então essa canção vai falar melhor do que eu. Vamos lá, então? A Sutapa. Raktim Kishalai, Ami Raktim Kishalai, Raktim Kishalai, Ami Raktim Kishalai, Sajapate Chali, Ami Bankapatu Kobu Kobunai, Sajapate Chali, Ami Bankapatu Kobu Kobunai, Raktim Kishalai, Ami Raktim Kishalai, Raktim Kishalai, Ami Raktim Kishalai. আমার সুমুখে আছো শ্যামল শোভা, আমার সুমুখে আছো শ্যামল শোভার, আমার দুপাশে আছে অরণ্য আভার, আমার দুপাশে আছে অরণ্য আভার। উঁচু শিরে চলি আমি নিচু শিরে খবু খবু নাই, উঁচু শিরে চলি আমি নিচু শিরে খবু খবু নাই। রাক্তিম কিশোলাই, আমি রাক্তিম কিশোলাই, রাক্তিম কিশোলাই, আমি রাক্তিম কিশোলাই। আমার বহুতে আছো বজ্র বল, আমার বহুতে আছো বজ্র বল, আমার আঁখিতে আছে দৃষ্টি বিমল, আমার আঁখিতে আছে দৃষ্টি বিমল। সজখত ববি আমি বাঙ্কা পথ কবু কবু নাই, সজখত ববি আমি বাঙ্কা কত কবু কবু নাই। রক্তিম কিশোলাই, আমি রক্তিম কিশোলাই, রক্তিম কিশোলাই, আমি রক্তিম কিশোলাই, রক্তিম কিশোলাই, আমি রক্তিম কিশোলাই। Agora vem a tradução. A Sutapa cantou em português. E é assim que a gente canta para as crianças. E vamos começar a cantar cada vez mais. Raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai. Sempre ando por bom caminho, nunca pelo ruim. Sempre ando por bom caminho, nunca pelo ruim. Raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai. Ando con la minha cabeça erguida, nunca com ela baixa. Ando com a minha cabeça erguida, nunca com ela baixa. Raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai. Em meus braços tenho a força do trovão, em meus olhos uma clara visão. Em meus braços tenho a força do trovão, em meus olhos uma clara visão. Raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai. Sempre vou pensar pra falar certo, nunca palavras impuras. Sempre vou pensar pra falar certo, nunca palavras impuras. Raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai, raktim kisholai, ami raktim kisholai. Acho que eu estou aqui. Isso. Então, esse é o Prabhat Sangeeta número 50. Depois eu vou mandar para vocês, mas quem quiser baixar, né? Então, eu fecho os olhos e eu me emociono, porque imagina se cada um de nós, desde criança, tivesse esse incentivo de que você tem nos braços essa força do trovão, nos olhos uma clara visão, né? E usar todos os sentidos. Lembra que nós falamos audição, visão, olfato, a parte tátil? Então, utilizar todos os seus sentidos e órgãos sensório-motores para o bem, né? Então, isso é fundamental. Eu não sei o que está rolando aí, mas de vez em quando eu vejo subindo. Se tiver que fazer, eu não consigo, eu sou míope, eu estou sem óculos, né?
Então, mas depois vocês vão anotando alguma coisa, no final a gente responde. Então, na outra camada, para a gente ir trabalhando a questão do letramento, como nós moramos numa região montanhosa, Minas é pura montanha, a palavra M veio trazida com uma história muito linda sobre as montanhas, né? Então, como Paulo Freire fala, as palavras geradoras do universo vocabular das crianças ou do meio que ela vive, isso traz significado, o que alguns autores falavam em aprendizagem significativa, né? Então, é muito importante fazer um desenho na lousa, ilustrar, contar, né? Contar as histórias e tudo tem esse encantamento. Lembra que eu falei para vocês que a partir de um conto a criança está somente tendo contato com as letras, algumas palavras, famílias silábicas, mas as histórias vão ficar dentro dela. E no momento que elas forem produzir os textos no ensino, né, fundamental, primeiro as séries iniciais, ela vai ter bagagem, ela vai ter imagens, ela vai ter conteúdo. Muitas pessoas no vestibular não conseguem desenvolver uma boa redação porque falta conteúdos. Então, é nessa idade que a gente vai contando, né, esses contos, mas os contos têm que ser bem direcionados, porque eles são assimilados, incorporados pela criança. Ó, tem uma criança linda aparecendo aí. Então, vamos falar rapidamente sobre o senso estético, que nós temos uma parada aí. Artes, literatura, né? Então, as crianças precisam também dramatizar. Pierre Sarkar falava muito dos teatros. Quem é da Nanda Marga e vai aos retiros observa que sempre tem um incentivo à cultura, às artes, à literatura. Uma pessoa canta, outra dança, outra dramatiza, outra declama um poema. Então, por quê? Não é só porque é bonito, é para trabalhar todas as camadas da mente. Porque a gente tem que desenvolver, né, essas habilidades. E a educação na humanista, ela trabalha todas as dimensões: física, psíquica e espiritual. Então, o nosso desenho metodológico, a nossa matriz curricular, incentiva muito o teatro, os contos, o teatro, as artes de todas as formas. Tá? Podemos passando. Então, observamos, né, alimento saudável por corpo físico, posturas de yoga, alimentação, né? Depois, valores humanos para os nossos sentidos, o que eu absorvo, porque os nossos sentidos é por onde entram todas as informações. As nossas percepções do mundo se dão pelos canais de aprendizagem, que é visão, audição, olfato, todos esses elementos que veio no Brahma Chakra. Então, a partir daí, eu recebo, organizo no meu cérebro e expresso, né? Então, é dito que quando a criança está meditando, foi até dada Nabalilananda que falou numa grande palestra, quando a pessoa está meditando, ela cria uma ambiência para a criatividade. Se tu queres ficar mais criativo, medita mais. E é verdade, tu entra nessa camada da mente, né? Que é como se fosse, as camadas da mente é como se fosse uma flor de bananeira. A gente vai abrindo, abrindo, o melhor está no miolo, né? Mas a gente vai abrindo, abrindo. E essas duas crianças são nossas alunas, e a criança, ela entra rapidamente, porque ela está na mente já lá da criatividade, do senso estético, né?
naquela mente da criatividade. E quando ela fecha os olhos, muito rapidamente ela entra nessa camada da mente. E por isso que a criança é tão criativa, né? De pequenos objetos, esse pauzinho aqui vai virar pode ser uma árvore, pode ser um barco, o que ela quiser. Além de melhorar a concentração, memória, né? E acalmar, porque ela vai modular as frequências psíquicas em torno de 8 a 12 ciclos por segundo, deixando nessa frequência mais alfa, que é da aprendizagem. Por isso que é importante fazer a respiração, fazer a meditação. Vamos lá, então. Tá, já pulou, né? Tudo bem. Então, da intuição, lembra quando vocês leram, né, um texto falando da última camada, a camada dourada? Essa camada dourada é aquele sentimento de unicidade do pequeno eu com o grande eu. Então, a criança, ela entra rapidamente nesse estado quando ela está em contato com a natureza, quando ela está feliz, ela entra, ela dá esse mergulho na mente através da meditação, e quando ela entra em contato com o mundo, ela sente que tudo faz parte dela, que ela tem, vamos dizer assim, esse cuidado. E nós apresentamos a fada Brahmacharya, que ela é amarelinha, dourada, né? E nós criamos, tem um bonequinho, tá todo mundo vendo? É que como eu não estou me vendo, eu não sei que posição, né? Assim, esse bonequinho aqui, ele faz parte, é o menino luz. Então vem todo um conto da fada com esse menino luz. Quanto mais esse menino senta e medita e é bondoso, mais ele fica com mais luz. As luzes, os olhinhos saem, as luzes saem dos olhinhos, né? Os olhos brilham mais e ele tem uma luz dourada aqui atrás, o que, transportando para um adulto, seria esse sentimento de unicidade, essa devoção, essa entrega, né? A criança, ela é totalmente entregue a quem está cuidando, tipo a professora, o pai, a mãe, ela confia completamente nessas pessoas, né? Eu digo sempre assim, que esse sentimento de unicidade, essa foto aí é da tia Su, que estava grávida da Flora, agora tem outro bebê, né? Eu adoro essa foto, por isso que eu me apropriei mesmo, sempre de licença, viu, Su? É como se fosse a relação da mãe e o bebê, é o amor incondicional, né? Então, essa relação que a gente tem com o Ser Supremo, esse pequeno eu com o grande eu, é dessa forma. Ele nos ama de qualquer forma. Ele está sempre nos amando. Então, esse boneco, ele faz parte dessa história onde a criança, ela entende, intui, né, que só em fechar os olhos ela está já conectada com esse pequeno eu, com esse grande eu. E muitas crianças dizem, eu fui na estrelinha, eu fui em tal lugar. Então, é realmente uma sensação que muitas vezes não tem como explicar, né? Então, a gente vai trabalhando através dos valores humanos, trabalhando todas as camadas da mente também, né? Porque uma vai desenvolvendo dependendo da outra. Então, o primeiro conceito que nós trabalhamos é da limpeza, Shaotya, né? Porque a criança do 0 aos 2 anos, ela precisa estar higienizada e o ambiente também. E daí a gente vai fazendo uma sequência
junto com Brahma Chakra, que são os elementos mais os valores humanos. Vamos passando. Eu estou cuidando do tempo hoje, tá? Eu estou mais atenta aqui. Eu fiz questão de trazer esse texto, né? Essa fonte, onde Sarkar diz que a única maneira, eu abri hoje falando isso, a única maneira de estabelecer o universalismo é através da expansão mental, pela prática espiritual, né? E o que é espiritualidade? É quando você estabelece ou reconhece que existe uma consciência suprema e você se conecta com ela. É uma relação de muito amor, né? Eu não sei o que está acontecendo com a minha tela aqui. Onde que nós estamos? Na pequena ilha? Isso. Depois eu vou trabalhar algumas questões já no papel aqui, que eu fiz algumas anotações. Então, essa pequena ilha, na escola, na nossa, as crianças amam, é a música que elas mais gostam. E está composta em inglês, e a Sutapa, a meu pedido assim, Sutapa, pode, com essa linda voz, e a tua língua materna, canta para nós, porque quando Baba, Sarkar, Shri Shiranandamurti, porque né, essa é uma parte mais espiritual, ele criou os Prabhat Sangeeta, ele criou em diversas línguas e colocou em inglês também, né? Hindi, Bengali, mas essa é uma canção que nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos. E quando a gente canta todo dia, lembra que eu falei, o círculo do amor é quando a criança chega, você recebe com todo amor e carinho, e ela vai desenvolvendo uma rotina. Esse ritmo é fundamental, né? Que em cima do ritmo ela desenvolve uma rotina. E quando ela chega, você não precisa falar, tira o sapato, coloca a mochila, ela vai fazendo de forma consciente, porque ela sabe qual é o próximo ritmo, o próximo passo, na verdade. Então, eu trouxe essa canção da Pequena Ilha para vocês. Vamos lá, na voz da Sutapa. Vamos lá. Eu amo essa pequena ilha rodeada pelo mar. Eu amo essa pequena ilha rodeada amado está aqui.
Muito lindo. Soma, mais uma vez o seminário está encantador e a gente percebeu que faltam poucos minutos, faltam de 15 a 10 minutos para 6 horas. E algumas pessoas estão ansiosas para fazer perguntas também. Então, vamos checar aqui com você até quanto tempo a gente... você finaliza, se a gente expande um pouco além das 6, o que você acha? Eu estou na fase final, como é complementação, né, do outro, eu estou até olhando aqui a hora, assim, usando o intelecto. E vocês estão vendo a grandiosidade, né, a sutileza. Eu vou pedir para o Akash deixar no furacão colorido, porque eu gostaria de fazer a colocação, voltando, né? Isso. Eu digo furacão colorido porque é o slide de transição, porque eu sei que a mente humana o tempo inteiro ela está buscando alguma coisa e se distrai. E eu gostaria de finalizar essa parte colocando para vocês quais são as qualidades, então. A educação ela é pautada, né, vamos dizer assim, nessa filosofia maravilhosa que Pierre Sarkar deixou, e cabe aos educadores, eu estou fazendo esse trabalho de pegar a filosofia e criando, vamos dizer, adequando as fases do desenvolvimento, né, trabalhando na infantil, a infantil é a base, e é possível desenvolver um trabalho no ensino fundamental e no ensino superior. Eu desenvolvi já um trabalho, né, no ensino superior. Então, voltando às camadas da mente, porque são importantes, né? Não é só yoga, meditação, valores humanos e alimentação. Vai além desses 4 pilares. Como eu falei para vocês, ela é pautada muito nas camadas da mente. Então, vamos fazer uma revisão. Olha que ser maravilhoso sendo educado dessa forma. Um ser saudável, porque com uma alimentação sutil, né? Fazendo movimentos, yoga, vamos ter um ser saudável, ético, porque vamos trabalhar os valores humanos, né, através dos princípios, racional, utilizando o intelecto, racional no sentido para nunca explorar e nunca ser explorado, desenvolver a criatividade, vamos dizer assim, buscar soluções para os problemas, um ser intuitivo, espiritualista, que a gente poderia dizer crianças do bem, pessoas benevolentes, né? Então, tem diversos prautistas aqui, eu estou vendo, são as qualidades de um sadvipara, não é? De ser, ele tem que ter saúde, a ética, a racionalidade, ser também criativo, porque faz parte das camadas da mente, intuitivo e ter esse espírito de benevolência. Vamos dizer assim, é um ser ideal. E a educação não humanista, ela vem para implementar, né, uma matriz curricular, fazendo com que a criança possa desenvolver todas essas dimensões. Na educação tradicional, para muito no intelecto, né? Fica muito no intelecto, usa o corpo, usa as percepções também, tal, mas no intelecto ela para. Então, são poucas propostas pedagógicas que avançam em camadas superiores. Baba, enquanto, né, estava vivo, ele elogiou muito Maria Montessori, porque ela trabalhou também a educação cósmica, o jogo do silêncio, que é uma meditação para aquela época, né? Ela estava muito à frente, ele sempre falou com muito respeito. Temos N teóricos, né, que podem nos ajudar.
Mas a educação neumanista, ela trabalha nesse sentido de não deixar nenhuma dimensão humana sem ser trabalhada, ou seja, trabalhar todas, né? E a gente está construindo essa educação. Aqui eu vou mostrar para vocês, antes de passar para algumas... Aqui nós temos, através dos contos, vocês estão vendo? Os bonecos das nossas histórias que estão chegando com o menino Belmiro, que moramos em Belmiro Braga, o menino que sonhava em ser poeta, morava num arraialzinho e se tornou um grande poeta e membro da Academia de Letras de Minas Gerais. Então, a gente leva, não é um sonho, mas a educação, ela trabalha no sentido de o que Vygotsky fala, de zona de desenvolvimento proximal, não é? Ele fala de zona do desenvolvimento potencial, que é onde a criança pode atingir, e o real, onde ela está. Então, a gente tem uma sementinha que pode surgir uma linda flor, só depende de quem vai regar, depende de quem vai cuidar, depende se ela vai receber luz adequada, depende de N fatores, né? E eu gostaria de fazer só um depoimento curtinho sobre um trabalho, enquanto eu estava, 2 minutinhos, enquanto eu ficava na escola, muitos anos atrás, direto na época da fundação, aqui tinha o curral na fazenda, e eu pensei, vou montar uma biblioteca e vou dar aula para os adultos na proposta de Paulo Freire. E foi muito lindo. Enquanto as minhas crianças dormiam à noite, eu descia para o curral ali, que estava fechado, e vinham pessoas andando de bicicleta 2 quilômetros para vir, né, porque eles não tinham acesso. Então, todas as crianças do mundo, todas as pedagogias, todas as escolas têm que ter acesso às propostas mais que trabalham assim as camadas mais superiores da mente, né, para desenvolver toda essa potencialidade. E eu lembro que uma das pessoas disse assim: eu não consigo segurar nesse graveto porque eu pego todo dia na enxada. Aquilo me tocou até hoje. Eu não dou conta, Soma. Daí eu fiz todo um trabalho com ele, né? E eles tinham uma vontade de aprender. E sabe qual foi a primeira palavra geradora? Isso assim, até me emociona, assim, eu tenho que me segurar aqui. A palavra geradora foi vida. Vida. Daí veio família silábica, era aquela discussão. Tinha uns 8 alunos somente. E daí eu trabalhei a família silábica, né? Vavevi, Vavu, Dadadi, Dadu e tal. E um deles, na próxima semana, voltou e disse assim: Soma, eu tenho uma coisa para te falar. O olho dele brilhou. Ele disse: ele tinha uns 40. A minha vida inteira, eu sempre pedi e tinha vergonha disso. Até eu me emociono porque é real, né? Ele disse: eu sempre pedia para alguém que estava no meu lado no ponto para ver que ônibus era aquele. Mas hoje, depois dessa aula que eu tive com a senhora, eu vi que tinha o V e era Monte Verde. Eu ataquei e eu acertei. Era esse ônibus que eu tinha que pegar, ele, no meio da estrada, assim. Então, assim, são relatos, né, dessa autonomia. Isso é neumanismo também. Eu trazia para eles de outra forma sendo trabalhada. E essa pessoa, todos os filhos dele e da esposa estudaram na nossa escola. E ele dizia: meus filhos me ensinam, né, continuando assim, porque ele começou depois a assinar o nome e ver até, vamos dizer assim, no escritório. Ele falou assim: pô, eu sou retireiro de leite, eu entro às 3 da manhã, mas está ali marcado 7, que eu comecei a trabalhar os números. Olha a consciência de que estava sendo explorado, que estava algo errado, né? Então aquilo mexeu com ele. Então a educação é como
Esther Pilar Grossi diz, estou até com o livro dela, ensinar é uma provocação também, né? Para o sistema, para tudo. E a sociedade que nós estamos vivendo mostra que tem que ter mudanças, né? E a gente começa querendo uma nova sociedade. A nossa proposta neo-humanista, ela vem para contribuir e é uma construção. Baba falou, eu dei o esqueleto, vocês terminam de montar, né? E eu estou fazendo uma pesquisa, um psiquiatra maravilhoso, Cláudio Naranjo, um psiquiatra chileno, ele fala, esse livro, Cambiar la educación para cambiar el mundo. Né? Então, é isso, tem muitos pensadores, muitas contribuições. E como o tempo está curto, a gente poderia ficar muito tempo, mas eu reduzi assim, e por causa de perguntas. E qual é a última música mesmo? A gente já encerrou, né, Akash? A última era essa mesmo. A Pequena Ilha. A Pequena Ilha. Isso, então, sempre, vamos sempre lembrar dessas canções, né? De que a gente nunca está só, nós estamos, né? Sempre nessa relação desse eu pequeno, que é o ritmo, né? Esse texto gerou essas falas, essas questões aqui. Então, lembrar sempre que esse pequeno eu está ligado a esse grande eu. E uma forma de reduzir essa distância é a sadhana. E com a sadhana a gente vai desenvolvendo esse amor pela criação e a devoção. Então eu encerro hoje a minha fala dessa forma e estou aqui dentro da minha capacidade, vou respondendo e a gente vai construindo junto e se respondendo, um ajudando ao outro, porque há muitas pessoas aqui já têm muita experiência também, tá bom? Então, meu namaskar, eu abro agora para... Namaskar. Namaskar, que maravilhosa. Obrigada por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigada. Foi muito lindo. Queria mais. Quem que está falando? Eu não estou escutando. Parameshwari. Eu estou no escuro. Se eu colocar tá. a minha imagem, eu estou na parte externa da casa e a luz é bem fraquinha, então eu vou deixar assim o meu vídeo. Tá vendo? Parece um fantasminha aqui. Porque eu só enxergo 4 pessoas aqui. Eu devo confessar que eu estou aprendendo, o Akash está me ajudando nessas, né? Então eu queria, sim, antes de vocês, de conversar, da gente fazer essas trocas, assim, agradecer profundamente, assim, as professoras da Sol Nascente, né, que fizeram um trabalho lindo, vocês, esse grupo todo que a gente está construindo e está se inspirando, porque eu preciso de inspiração, eu fico assim, medito para cada vez ficar mais inspirada e todos vocês estão aqui para a gente caminhar, mover juntos. Essa é a proposta. Legal, querida. Olha, a gente tem uma pergunta por enquanto, que é a da Soma. Eu vou começar com ela e depois, se alguém tiver mais perguntas, a gente pode falar pelo áudio mesmo, tá bom? Shubhadra, pela Shubhadra. Desculpa, da Shubhadra. É com S no início, me confundi. Então, gente, a Shubhadra... Eu vou falar assim, ó. Quando fala assim, está sendo filmado, eu já mudo um pouco. Mas vamos lá, né? Eu ainda não estou muito assim. Tá ótima, tá linda. Vamos que vamos. Vamos lá, Shubhadra. A Shubhadra perguntou como que é a participação da família da criança na educação neo-humanista. Ou pelo menos nas experiências que você tem, nas escolas que você conhece. Fundamental. Ó, eu dei uma enxugada nos slides, porque tem muitos slides aqui que eu tive que condensar.
A família é fundamental, ela tem que caminhar junto com a escola, né? Ela é participante, atuante, inclusive em todas as atividades eles estão sempre presentes, tá? Então a gente tem encontros, o que a gente chama tanto com as professoras, as paradas pedagógicas, mas a gente também tem, peraí, me fugi um pouquinho, portas abertas, Sol Nascente na época, agora, né? O que é? É abrir a nossa escola para a comunidade também como um todo, porque eles só pensam assim, é diferente, mas não tem uma explicação de qual é essa diferença, né? Uma escola é uma pedagogia diferente, mas é bom. Eles cuidam bem, eles são amorosos, mil elogios, mas não tem assim. Então a gente busca para mostrar o ritmo, como que é no maternal, o que a criança está fazendo, o quanto é importante para o desenvolvimento. Depois no Jardim 1, o que é importante trabalhar. Depois no 2, que daí já vem o letramento e essa criança vai para uma escola convencional, para a nossa municipal, que o nosso município é pequeno. Então os pais, eles fazem parte desse processo, são fundamentais, né? Então eles são bem atuantes, assim. Há muito tempo atrás, quando foi fundada, eles inclusive participavam dos mutirões e atualmente, ano passado, a época do plantio, quando chega a primavera, não é só flores, não é só... Eles vêm plantar mudas na escola, então a gente vai puxando. E fizemos também um trabalho com as mães, a Purna do Rio veio, então a gente fez uma combinação assim secreta, né? Que já não é mais secreta agora. Quando a gente estava trabalhando o elemento fogo, ela trabalhava com as mães, vamos dizer, o Manipura, né? Então a gente trabalhava os chakras, as posturas de yoga, eu levava tudo avermelhado, suco de melancia e tudo, ficava assim de uma forma encantadora, trabalhando emoções com elas, né? Raiva, medo, tudo. E elas começaram a se sentir mais próximas da escola, né? Então, em vez de Dia dos Pais, a gente fez também os pais ajudando a fazer pipas, e agosto é muito vento por todo lado, né? E a gente fez Dia da Família, piqueniques, então, porque eles não têm muita diversão, ela é fundamental, é um braço que anda junto, né? Uma mão que, lembra essas duas que eu botei no início, né? A gente está junto, trabalhando junto. E a gente tem privilégio aqui, a Trivene pode falar também, que nós estamos na segunda geração dos alunos, então é um pouco mais... Opa! Quando vinha alguém na casa dela, agora é uma mãe vibrante e seus filhos estudaram aqui. Então, são muitas histórias no decorrer desses 30 anos. Não sei se tiver respondido, alguém quiser complementar, Tia Su, Trivene, professoras, a Lalita, né? Deu para sentir que eles participam bastante, do início ao fim, eles são integrados na escola, acompanham a trajetória das crianças e também a construção pedagógica de certa forma. Pareceu bem interessante. A Lakshmi também tem uma pergunta. Ela vai falar aqui. Oi, Namaskar. Namaskar. Muito obrigada. Maravilhoso. Estou adorando esse seminário. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica para usar quando são crianças. Eu dou aula de yoga numa associação cultural aqui no Rio. E são crianças de idades variadas, todas juntas. Então, se você teria alguma coisa assim, porque a Sol Nascente é dividida, né? Pelo que eu entendi, tem maternal, jardim 1 e tal. E quando é tudo misturado, assim, o que você... Assim, se você tem alguma dica, alguma coisa para me dizer, que seja
Bacana. Porque a aula de yoga não é só yoga, né? Ela inclui todo o resto, né? E lá a gente trabalha alimentação saudável, os valores humanos e tal. É muito legal, um lugar muito maravilhoso, assim, com pessoas muito legais. Qual a idade deles? De que faixa até que faixa? Variando entre 6 e 13 anos, assim. É bem misturado. Às vezes aparecem uns pequenininhos, assim, de 4 anos também, sabe? A Didi Jaya, lá tem um projeto que trabalha também dessa forma, né? Porque, por exemplo, dos 7 anos em diante já tem uma outra abordagem, né? Assim, então, mas tendo, tu diz às vezes tem 4? Mas dá para trabalhar, esse setênio dá para trabalhar em conjunto, né? Então, porque os menores vão imitar os maiores, eles vão imitar e os maiores podem cuidar dos menores. Também dá para passar uma responsabilidade para eles de cuidar do menor. Às vezes o irmão mais novo se espelha no irmão mais velho, né? Então, dá para criar esse ambiente e ver alguns desafios que possam ser compartilhados, ou, né? A gente pode pensar melhor nisso, mas os contos são ótimos e ter, por exemplo, como eu te falei assim, se tu trabalha as unidades, o Brahma Chakra, o círculo da criação, tu pode para ter um planejamento, assim, uma ordenação, tu pode ir trabalhando, por exemplo, no elemento ar, eu tinha falado outra vez, no elemento terra, animais rastejantes, mas daí tu pode separar, um grupo faz aqui, outro ali, né? Então, eu penso que não é o ideal, mas a gente pode fazer já. Agora, com crianças muito pequenas, já até antes dos 7 já fica, elas estão em outra fase, assim, até corporal, ela ainda, né? Ela não domina, às vezes, muito a lateralidade. Então, de ter esses cuidados, assim, mas podemos pensar juntas nisso, se alguém aqui tiver mais prática, né? Porque quando eu iniciei a escola, tinha o contraturno e era tudo junto e misturado, como se fala, né? Mas daí dava para contextualizar ali, brincando, era muito espaço, então os menores corriam mais, os maiores, tipo, executavam com assim, com maestria, né? Os contos são interessantes também, que dos 7 aos 14 já fica um pouco mais tranquilo mesmo, né? Porque eles já estão mais assim, porque de 7 a 14 ele já está tendo assim o que a Didimitra falava, o heroísmo, né? O segundo setênio. Então, ele vai querer ser um super-herói, imitar alguém que seja bom, algo assim, né? Por exemplo, Steiner já fala do belo, né? Primeiro fala do bom, depois do belo, né? Mas o belo, ele está em todo tempo, em todas as fases do desenvolvimento, né? Mas a gente pode ver junto, assim, então, teria que se montar um programa, assim, atividades e vendo... por exemplo, como que eles estão se desenvolvendo, tipo assim, é difícil olhar sem estar no contexto, né? Se as crianças se movimentam bem, dá para trabalhar cooperação. Depois a gente pode conversar, se tiver oportunidade. Sim, de trabalhar muito a cooperação, porque os maiores querem ajudar os pequenos, né? O Ananta estava assistindo uma palestra, eu não recordo o nome do cientista indiano, onde ele diz que no início os homens, tipo assim, não adoeciam porque as células, uma célula amava a outra célula, por isso que elas estavam juntas. Então, quando a gente parte desse princípio que viemos do cosmos, dessa consciência suprema, que tudo nosso é divino, né? Então, de trabalhar o amor, porque a doença às vezes vem com a tristeza, com a desordem, né? Daí elas, tipo, com os vritis, as propensões, raiva, medo. Então, 2 emoções
que de 7 a 14 tem que cuidar é raiva e medo, né? Medo do julgamento, que danifica também o cérebro, né? O medo ele estimula e a raiva, vamos dizer, bastante adrenalina entra na corrente sanguínea. Então, a questão dessas emoções tem que ser bem trabalhadas, né? E a partir do momento que a menina já menstrua, ela já pode fazer a retenção. Inspira, retém, né? Porque senão é como se fosse quase uma coreografia, uma harmonização de movimentos, imitando pássaros e tudo tendo uma história, né? E uma canção, é bem importante. A Lalita acho que vai falar no próximo, porque ela fez um trabalho muito lindo sobre a estética e supraestética. Eu estou assim, querendo saber já o que vai acontecer, é muita novidade que vai chegar no próximo, talvez vá responder muitas das perguntas que estão vindo. Tá ótimo, muito obrigada, Soma. Muito obrigada, tá? Muito grata mesmo. Legal. Se alguém quiser, complementar. Acho que é isso. A gente pode também dialogar mais no grupo, né? Eu fiquei curiosa sobre vários pontos, mas acho que eu vou deixar para perguntar lá no grupo, para a gente dar seguimento aqui. Quem mais tem alguma questão? A gente tem tempo para mais uma, pode ser? E aí a gente fecha? Mandei no chat, pode fazer. Acabei de ver aqui no chat. Então, por Navrata, está perguntando sobre o texto do ritmo. Ele pergunta como usar uma abordagem neo-humanista para detectar os ritmos individuais, quando a chegada das crianças, para estabelecer um ritmo coletivo harmônico. Como lidar com desarmonias nos ritmos individuais? Ficou claro? Ficou. Eu estou fazendo uma reflexão, uma pergunta. Sabe que diz que Baba falava assim, a pergunta tem que ser muito difícil, mas a resposta tem que ser fácil. Que ele diz que daí significa que você entendeu a pergunta. Vamos lá, então. A questão do ritmo, primeiramente, na minha percepção, o professor, ele acaba impulsionando o ritmo também. Um professor que ele é muito, vamos dizer assim, vamos falar dos humores, né, de Hipócrates, se é muito colérico, a criança ela pega, todo mundo fica mais agitado. Aquela professora que é mais tranquila, a turma tem o ritmo individual e o coletivo, né? Mas é determinante também, por exemplo, até na família, se a mãe é mais calma, observe os filhos. Se o pai é mais calmo, observe os filhos, né? Então, por isso que o professor ele tem que ter esse equilíbrio no seu ritmo também. Por exemplo, se ocorre uma desarmonização na sala de aula, o professor não pode ficar afetado. Ele tem que manter uma neutralidade e os ritmos vão se ajustando, tá? E a proporção do ritmo é quando você chega... a Su tem uma boa contribuição para falar também aí, hein, Su? Por exemplo, quando o educador ele chega, ele já tem aquele mesmo ritmo, ele pega, chega, entra, põe a bolsa aqui e tal. A criança já sabe a sequenciação. O ritmo ele cria segurança, né? Então, por isso que o professor ele é fundamental não só para a imitação, mas para ter, como é que eu vou dizer, ele vai gerar, né, aquele ritmo na sala de aula. Se o professor estiver triste, as crianças vão perceber a tristeza dele, né? Porque elas têm os sentidos totalmente apurados. Então, a gente deve sempre estar atento, né? Por isso, meditar é a primeira coisa também, de manter a mente tranquila. E nisso, se houver uma desarmonização, você vai ter um equilíbrio e vai se ajustando aos pouquinhos. Quanto menos interferência, melhor, né? Mas tem momentos
que tem que fazer uma interferência, né? Como sintonizar tá chiando, peraí, vou mudar ali e tal, né? Mas é aos pouquinhos. Então, quando tu quer mudar o ritmo de algo, de uma atividade muito expansiva para lenta, como que são as estações? Nunca muda tão rápido do dia para a noite, inverno, não. É uma expansão gradual e depois uma introspecção gradual. Então, se eles estão muito assim e você quer que eles fiquem mais calmos, num ritmo para uma atividade mais introspectiva, vem com uma atividade no ritmo que eles estão e vai diminuindo esse ritmo e eles vão indo para outro, vão seguindo, sabe assim? É uma fluidez. Agora, se você está muito parado, quiser pular, não é muito bom, não é bom isso. É bom você indo devagarinho. Por isso que eu trouxe esse texto do ritmo, que é maravilhoso, porque a natureza ela vem amadurecendo aos pouquinhos, a folha, o fruto ali, ele vai ficando verdinho, depois maduro, né? Então é todo um processo, né? E o ritmo ele é saudável para o corpo da criança, para a mente. Su, cadê tu? Tô aqui. A minha Fala um imagem não tá pouquinho, aparecendo. tá? Mas Fala o um pouquinho celular. do ritmo, assim. Então, acho que você falou bem, assim, o que é, né, da gente trazendo aos pouquinhos, e isso me lembrou duas imagens no dia a dia da escola, que quando a gente recebe as crianças, quando as crianças estão chegando em sala de aula, né, eu costumava, é legal a professora ficar na porta e apertar a mão de cada criança. A gente dava o namaskar, apertava a mão, e nesse contato, nesse tato, a gente já percebe se a criança apertou mais forte, se ela está mais agitada, se ela está mais tranquila, se ela está mais quente, se ela está fria, o que ela vai precisar para harmonizar, né? Assim, para entrar num ritmo mais harmônico. E aí, a segunda imagem que eu lembrei foi que na sala de aula a gente tinha um cesto muito grande, assim, que cabia as crianças todas dentro. E aí eu me lembro que elas entraram no cesto e começaram a chacoalhar o cesto e começou uma coisa muito agitada. Eu olhei aquilo e falei, ai, como é que eu vou parar, né? Isso, assim, porque tá saindo da sintonia. Aí eu peguei o cesto e comecei, nossa, mas esse mar tá muito agitado, que tempestade. Entrei na frequência deles e depois o mar foi se acalmando e até que a gente terminou no Dorival Caymmi, né? Minha jangada vai sair. E aí eles entraram nessa frequência, os pescadores saíram, né? As meninas, daí eu fui conduzindo, né? As meninas foram, enfim, não sei, fazer uma comida, os meninos pegaram outras coisas, enfim, daí a gente vai, né, trazendo isso que a Soma falou, assim, do bruto para o sutil, né? É isso. E é um exercício, na verdade, né? E é um desafio nosso, por isso que o professor meditando, fazendo as práticas, ele vai ter a mente mais tranquila para lidar e criatividade, olha outra camada da mente lá, para lidar, porque às vezes o que ele planejou para aquele momento, o que foi planejado naquela unidade fugiu, né? Então, é essa construção. Ele tem que o professor, ao se acalmar, as crianças percebem isso. Lembrem vocês que fizeram cursinhos ou tal, quando tinha muita falação, o professor ficava quieto, parado. Daí todo mundo ficava em silêncio, né? Eu já vivenciei isso na minha escola lá. Então, quer dizer, tá fora. Então, é muito por aí, assim, pelo exemplo, mas pelo equilíbrio do professor. Ele é muito importante, ele manter esse equilíbrio, né? Para trabalhar esse ritmo.
Estava terminando de escrever a resposta aqui, virou um textão. Eu vou Uau. compartilhar o link com todos aqui no chat e a Kashi, depois a gente vê onde colocar na pasta do Drive, né? Acho que é isso, então. São 18h24. Kashi, você quer falar alguma palavra, Soma, para a gente encerrar? Eu estou aqui como estudante também. Obrigado pela aula e por compartilhar a generosidade, Soma, e todo mundo que participou. Cada assunto desses, por exemplo, as camadas da mente, nós trabalhamos com a Didi, eu fui desenvolvendo assim um trabalho, né? Estou desenvolvendo de assim quase uma semana, né? Então é muito profundo, porque às vezes assim o professor recebe um manual ou recebe instruções ou lê e às vezes ele não consegue aplicar. Então a gente teve essa experiência que vivenciar primeiro com os professores é muito bom, que daí eles valorizam. Então, por exemplo, quando as professoras não estavam fazendo muito bem, segundo a Didi, o Brahmachakra, o Círculo da Criação, estava fazendo os projetos meio assim, meio que rápido, um na frente do outro e tal. A partir do momento que eu não tenho foto agora, em outro momento, que eu comecei a trabalhar com elas através do teatro, as gunas, né? Tipo as 3 forças da natureza, trabalhando com voal, elas dançando, vinha a força branca, a força vermelha, a força preta, tal, e botava as músicas que elas dramatizavam. E depois eu comecei uma explicação lógica de tanto por cento que tem elas falavam, nossa, eu nunca vi isso, né? Então elas começaram a melhorar muito, né? No sentido porque elas não tinham conhecimento. Então por isso que na minha percepção as formações são muito importantes para a gente ir trabalhando, para a professora vivenciar, né? Ela vivenciar todos os elementos, vamos dizer, vivenciar os contos. Então é fundamental que daí ela se sente tipo que faz parte, né, desse processo. Posso contar só mais um? Eu contei um conto nessa turma porque foi muito importante é uma comédia agora que aconteceu também. Daí o casal fundador, né, ele não está mais vivo, mas ela também, dessa comunidade aqui perto que a gente atende, eles querendo aprender a ler, escrever e tal. E ela, a esposa que está viva, ela tinha um caderninho, ela vivia assim, tal, escrevendo e trocava as letras. Daí ela chegou na aula e me disse, porque era das 6 às 9, porque eles tinham que acordar muito cedo, né? Ela me mostrou o caderninho, feliz da vida, Soma, o que eu fiz? Daí eu vi a palavra vida, deu diva, eu falei, que bacana, diva, né? Daí eu fui ler a outra, era vadia, né? Daí ela, o marido dela, tá vendo? Começa a brincar com as letras, é o que dá. Você fica brincando com as letras, daqui a um pouco está escrevendo coisa que não é para escrever, né? Então foi um momento tão bonito assim de construção da oportunidade. Por que eu vim morar numa unidade mestra? Porque além do ideal de ter uma unidade mestra mesmo, como, né, de implementar os projetos, de levar a educação, quer dizer, para que essa comunidade não precisasse mais andar 2, 3 quilômetros para ir para uma escola, e sim a gente fundou dentro da unidade mestra. Então é acessibilidade, né? Então eu fico muito feliz assim de estar com vocês, porque a gente agora está nessa caminhada, nesse mover juntos mesmo, como o Baba fala, né? E daí, estando dentro da minha capacidade, eu estou à disposição para a gente fazer as trocas, leituras, vivências, né?
E é possível no ensino superior, sim, fazer, né? Eu criei alguns laboratórios, então, por exemplo, laboratório da concentração em memória, porque eu coordenava o apoio psicopedagógico na Estácio. Então, eu estava linkada a 14 coordenadores, a uma direção acadêmica e 6.000 alunos. Eu era responsável por intervenções pedagógicas, tudo. E a gente fazia e tinha a quarta Zen. Eles iam lá na quarta Zen para relaxar, era meditação, né? E no laboratório do pensamento lógico, dava chachau gasto, né? A postura do coelho, para ativar, né, a região parietal do cérebro e tal. Então, tem N formas de se trabalhar com adulto também, né? Bom, quem está mediando tem ainda 1 minuto. Só uma coisinha bem rápida. Existe um fundo para a gente ajudar a escola a fazer uma contribuição mensal? Você falou que estão com poucos padrinhos. Tá bem difícil frente a Triveni, porque devido ao meu mestrado eu estou fazendo só pesquisa e quero continuar criando os contos que até uns 3 meses aí para frente vocês vão ver algumas publicações aí, né? E realmente ela está precisando, né? A gente tem o link Entrar Sol Nascente, daí a Triveni está aí, né? E a Parachante, que estão à frente, e a Suchetna do pedagógico, a Triveni está na direção, daí vocês podem, né, ver a forma, assim. Eu pedi licença para a Baba, eu falei, Baba, não é porque eu fui a fundadora, mas é porque as crianças assinam um termo, né, de que pode fazer uso da imagem e a gente não vai ficar divulgando por aí. Mas as que estão no Facebook eu me apropriei e coloquei aqui para vocês, né? Então, assim, é como se fosse assim, é difícil ter palavras e explicar o que é a educação neo-humanista e o neo-humanismo, né? Tremenda, mas a gente pode e tem uma grade curricular, a gente na Índia tem também, então a gente pode fazer essa construção conjunta. A única coisa que eu deixei de falar seria o seguinte, só, a criança, ela primeiro constrói o seu eu, a identidade, isso é necessário, depois vem a família e depois o bairro, daí já começa aquele sentimento, a minha cidade, e já começa a sentir como eu participo, por exemplo, eu, na sociedade, a família, como que ela é colocada, ela é zona rural, tal. Aqui eu vejo que é um complexo de inferioridade devido ser morador de zona rural, que fica sempre, vamos dizer assim, com uma defasagem, né? Daí já vai desenvolver um sócio-sentimento, então a gente tem que ter esse cuidado, a educação neo-humanista, ela vem para romper com essas questões, né? Que vai trabalhar além do humano, e sim vai trabalhar esse sentimento neo-humanista que é trabalhar o universo, valorizar todo esse universo, que eu faço parte desse universo, então eu também sou importante. E essas canções, essa canção do Raktin Kishalai é fantástica, porque a criança, olha, imagina, eu tenho a força nos braços, como do trovão, meus olhos têm... Ela se sente assim que ela é importante, ela não vai andar de cabeça baixa, né? Ela vai andar de cabeça erguida e andando pelo caminho reto, correto, como são os princípios de Dhyana-niyama, né? E através do encantamento a gente leva todo esse conhecimento de uma forma de encantamento mesmo, né? O conhecimento ele vai ser internalizado, né? Ele vai ficar ali e depois na idade mais avançada a criança ela vivenciou isso, tá quentinha, eu chamo de coração quentinho, né? Tá, gente? Mas é tanta coisa para a gente ler, estudar e trabalhar, e atividades, mas no que eu puder, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, Soma.
suas contribuições muito espontâneas e abrangentes, da sua vasta experiência. Foi muito lindo esse seminário, muito rico. Eu só tenho a agradecer. Se alguém tiver alguma palavra, pode ser legal a gente ouvir. E aí a gente se despede para o próximo encontro, que é daqui 2 sábados. Eu me despido com um agradecimento a todos por estarem aqui. Está sendo bem legal os seminários. Namaskar. Namaskar. Me despido? Foi péssimo, né? Eu me despeço, despeço, gente. Desculpa. Não, mas faz parte. Faz parte. Faz parte.